Hoje a gente vai abrir um dossiê sobre uma das histórias mais controversas e, olha, pouco contadas do século XX. A suposta ligação entre os grandes nomes de Wall Street e a ascensão da máquina de guerra nazista. Sabe aquela frase, o dinheiro não tem pátria? Pois é, ela resume perfeitamente a tese central que vamos analisar aqui. A ideia de que, para a alta finança, a Segunda Guerra talvez não tenha sido apenas uma questão ideológica, mas sim um mercado de investimentos gigantesco e muito lucrativo. E isso nos leva à pergunta principal: como é que pode o capital americano ter, supostamente, ajudado a construir a mesmíssima ameaça que a nação, tempos depois, gastaria vidas e rios de dinheiro para destruir? Vamos investigar as pistas. Ok, vamos mergulhar a fundo nessa investigação. Para entender como essa conexão teria sido possível, a gente precisa voltar lá para a crise de 1929. Aquele caos econômico não só abalou os Estados Unidos, como simplesmente devastou a Alemanha, criando o terreno perfeito para a ascensão de Hitler. A primeira peça desse quebra-cabeça, a primeira evidência no dossiê, é seguir o rastro do dinheiro. Vamos lembrar que, depois da Primeira Guerra, a Alemanha estava completamente quebrada, afundada numa hiperinflação absurda. Então, como ela se reergueu tão rápido? A resposta, ao que tudo indica, está no chamado Plano Dawes. Em 1924, banqueiros americanos, liderados por gente do calibre de JP Morgan, fizeram uma injeção massiva de capital na Alemanha. Oficialmente, era para estabilizar a economia. Mas para onde esse dinheiro foi de verdade? O que se criou foi um ciclo financeiro genial, para dizer o mínimo. Pensa só, Wall Street emprestava dinheiro para a Alemanha. A Alemanha usava uma parte para pagar as reparações de guerra para a Inglaterra e para a França. E o que a Inglaterra e a França faziam? Usavam esse mesmo dinheiro para pagar suas dívidas de guerra, adivinha para quem? Para Wall Street. No fim das contas, os banqueiros lucravam em cada ponto do processo, enquanto a Alemanha usava o que sobrava para modernizar sua indústria. A mesmíssima indústria que, em breve, se tornaria sua máquina de guerra. Certo, então o dinheiro entrou na Alemanha. Mas como esse capital se transformou em tanques, aviões e armas? A resposta estaria nas parcerias corporativas que supostamente alimentaram a máquina de guerra nazista. E aqui tem um nome que é absolutamente chave: IG Farben. Esse cartel químico gigantesco era, na prática, a espinha dorsal do esforço de guerra de Hitler. Eles produziam de tudo, desde combustível sintético e borracha, que eram essenciais, até o terrível gás Zyklon B, usado nos campos de concentração. Mas o ponto crucial é que a IG Farben não agia sozinha. Existiam conexões diretas com gigantes da indústria americana. A Standard Oil, dos Rockefellers, por exemplo, tinha um acordo de cartel com a IG Farben e teria transferido tecnologia vital. Enquanto isso, as filiais alemãs da Ford, da General Motors, a Ford Werk e a Opel estavam a todo vapor, produzindo caminhões para o exército alemão. E isso cria um paradoxo gritante, não é? Enquanto a nação americana se preparava para a guerra e seus filhos se alistavam, algumas das maiores corporações do país continuavam fazendo negócios com o futuro inimigo, muitas vezes usando países neutros para manter os contratos de pé. E se for preciso um exemplo que mistura tudo isso, alta finança, política e o nazismo, o dossiê aponta direto para Prescott Bush. Sim, o avô de um presidente e pai de outro. Ele era diretor da Union Banking Corporation, a UBC. Vamos acompanhar a linha do tempo. Antes de 42, o Banco de Bush gerenciava o dinheiro de Fritz Thyssen, um magnata do aço que foi peça-chave no financiamento da ascensão de Hitler. Em outubro de 1942, com a guerra já rolando, o governo americano finalmente agiu e confiscou os bens do banco. Mas o final dessa história é o mais surpreendente. Não houve nenhuma acusação de traição. Depois da guerra, Bush recuperou parte dos fundos e usou sua influência para construir uma das dinastias políticas mais poderosas dos Estados Unidos. Então, chegamos à pergunta de $1 milhão, né? Por quê? Por que financiar um regime como o de Hitler? A investigação sugere uma lógica com duas partes, uma espécie de estratégia dupla. De um lado, um motivo geopolítico. A elite financeira via a União Soviética como uma grande ameaça. E Hitler, bom, ele seria um cachorro bravo, um bulldog útil para conter o avanço do comunismo no leste. Do outro lado, a lógica do lucro em dobro. Primeiro, financiar a criação de uma ameaça. Depois, financiar a destruição dessa mesma ameaça. O resultado? Todas as nações envolvidas terminariam a guerra com dívidas monumentais, amarradas ao sistema financeiro internacional por décadas. Agora, a gente chega na etapa final, no que seria o grande plano por trás de tudo.
A tese é que isso não era só sobre lucro imediato, mas parte de uma estratégia gigantesca para redesenhar o mapa do poder mundial. Para entender essa estratégia, a fonte que estamos analisando usa um conceito filosófico, a dialética hegeliana. Parece complicado, mas a ideia é, na verdade, bem simples. É a noção de que um conflito controlado entre duas forças opostas, uma tese e uma antítese, pode ser usado para criar um resultado final desejado, a síntese. E como isso se aplicaria aqui? Bom, a tese seria o capitalismo democrático do Ocidente. A antítese, o nazismo, uma força contrária que teria sido financiada para se tornar uma ameaça real. O conflito entre esses dois polos, a guerra, levaria então à síntese, a criação de uma nova ordem mundial no pós-guerra. E quais foram as instituições dessa nova ordem? A ONU, o FMI, o Banco Mundial, todas elas. O ponto-chave, segundo essa análise, é que todas foram desenhadas e sediadas nos Estados Unidos, consolidando o poder da mesmíssima elite financeira que teria lucrado com o conflito que tornou essas instituições necessárias. Isso nos leva a uma última questão bem lógica. A guerra acabou, a Alemanha foi derrotada, o inimigo útil sumiu do mapa. Como é que se mantém a gigantesca e lucrativa indústria da guerra funcionando? A resposta teria sido uma mudança de roteiro muito rápida. O aliado da guerra, a União Soviética, da noite para o dia, se transformou no novo grande monstro, inaugurando a era da Guerra Fria. E a gente termina com essa reflexão provocadora. Será que a Guerra Fria foi o próximo capítulo planejado? Um conflito controlado sem uma guerra direta quente entre as superpotências, mas perfeito para manter o mundo com medo, as nações divididas e a indústria militar lucrando por mais 40 anos. A história, quando vista por essa lente, revela padrões bem interessantes. Fica aí a reflexão.